Nossa missão hoje é a seguinte: entender como dois números podem ser simultaneamente verdade. De um lado, o Datafolha, 61% dos eleitores brasileiros dizem que não votam em quem prometer anistia ou indulto para Jair Bolsonaro. Do outro, a Avenida Paulista encheu ontem na passeata bolsonarista. 37.600 pessoas na contagem do Sebrasp e da USP com o More in Common. Não foi a maior multidão que o time bolsonarista levou para a rua esse ano, não, tá? A manifestação pela anistia em 6 de abril tinha 44 mil pessoas, mas é próximo. Encheu a rua. Foi muito diferente, sabe, dos fiascos de Copacabana em março e da Paulista em junho. Então a gente precisa entender aqui como que dá para os dois números serem verdade. Como respondemos? Olha, é muito simples. A gente precisa entender o que pensa a direita não bolsonarista. A gente precisa entender como separar os bolsonaristas dos não bolsonaristas. E olha, dá para fazer. Vamos lá? Outros números que não são contraditórios, mas parecem contraditórios. Pulso Brasil do IPESP, 61% dos brasileiros desaprovam o governo Trump. Agora, vejam só dessa mesma pesquisa, 61% dos brasileiros desaprovam o governo Lula. Datafolha de ontem, o mesmo que descobriu que 61% dos brasileiros não votam em quem prometer livrar a cara do ex-presidente, pois 40% dos brasileiros consideram o governo Lula ruim ou péssimo e apenas 29% o veem como ótimo ou bom. A turma de pesquisa, eles têm uma regrinha que costuma dar certo em quase todas as eleições. O governante que entra no ano eleitoral com 40% ou menos de aprovação perde. Se tem 45% ou mais, está nas cordas, mas com chances. Tranquilo mesmo, só com aprovação de metade ou mais. Se Lula chega com esse tipo de aprovação lá em janeiro, a eleição vai ser uma batalha de vida ou morte para o governo, ladeira acima, dificílima. Tem exceção à regra? Sempre tem, mas são, olha, raras. O que a gente faz com isso? Os números são péssimos para Bolsonaro, e sim, o governo teve algumas vitórias importantes e melhorou de vida, melhorou de números nos últimos 2 meses. Mas a melhora ainda está longe do suficiente para entrar tranquilo na eleição. E o Bolsonaro ainda enche a Avenida Paulista. E aí? Bem, a gente tem um instituto de pesquisa que é parceiro aqui do meio. O Instituto IDEA é um desses grupos padrão ouro das pesquisas de opinião. Pegue Ipsos e IPEC, pegue PESP, Datafolha, Quest. O IDEA está lá junto, sempre com números muito similares. Ou seja, estão enxergando o mesmo retrato da sociedade que os melhores institutos. Então, a gente pediu à equipe do IDEA para mergulhar nos seus números para nos explicar como que se organiza o eleitorado brasileiro. Vamos lá? Eles dividiram em 4 grupos, 2 que se compreendem como de esquerda, 2 que se compreendem como de direita. Os lulistas são 17% de todos os eleitores. E tem a esquerda não lulista, outros 17%. Tem aí, ó, gente do PSOL, gente que queria Ciro Gomes, tem até aquele tipo que, sabe, diz que Lula é neoliberal. Pois é, um monte de gente. Chega no segundo turno, todos se juntam e votam no Lula, tá? No total, 34% do eleitorado, 1/3. Os bolsonaristas, aqueles que dizem que Bolsonaro é o seu líder, somam 12%. Isso aí, 12%. E tem a direita não bolsonarista, 26%. A soma, 38%. 38% de direita de um lado, 34% de esquerda do outro. No meio estão uns 20% que não votam, se abstêm nas eleições, além da turma que está perdida, não liga para a política, não sabe, não tem ideia. A direita não bolsonarista está de saco cheio de Bolsonaro e não quer Lula. É isso que todas as pesquisas estão dizendo, mas ninguém fala isso, porque, vamos lá, a militância de esquerda diz que não existe direita não bolsonarista. Os políticos de esquerda falam a mesma coisa. É a estratégia política correta, tá? Afinal, nas circunstâncias atuais, o melhor para Lula é enfrentar um bolsonarista no segundo turno. Se tiver sobrenome Bolsonaro, ó, melhor ainda. As chances do presidente vencer despencam se contra ele aparecer alguém que faz discurso contra Bolsonaro e contra Lula. Ontem, pela primeira vez, tinha uma multidão bolsonarista na Paulista e não tinha nenhum governador candidato no trio elétrico. Por quê? Gente, porque os políticos de direita eles estão completamente desorientados. Eles finalmente entenderam o que as pesquisas já estavam mostrando. Existe na direita uma resistência a Bolsonaro,
não é a mesma resistência que os eleitores de esquerda fazem a ele. Mas essas pessoas podem até achar que o Supremo exagera e ainda assim também acham que Bolsonaro aprontou e se no fim for punido, ele que se dane. Além do mais, as preocupações deste eleitorado conservador são muito diferentes das preocupações da turma bolsonarista. Isso não está muito claro para os políticos de direita, ao menos não está ainda. Esses eleitores, eles são os invisíveis do debate político. A turma que não tem voz nas redes sociais. A turma que aparece no agregado das pesquisas eleitorais, mas não aparece separada numa só categoria. Esse conjunto de pessoas representa 1/4 do eleitorado brasileiro. São mais que o dobro do número de bolsonaristas puro sangue. Se a gente divide a direita no Brasil, fica assim. 1/3 é bolsonarista e 2/3 não é. Quer outra coisa? Tá cansada da novela 01, 02, 03, 04, tá cansada de gritaria em lives. Por que Bolsonaro enche a Paulista? Gente, porque ele tem uma base sólida, só Lula tem uma base maior. Por que 61% dos eleitores brasileiros não querem o presidente que enchia Bolsonaro? Por uma razão muito simples. 2/3 da direita tá de saco cheio da família Bolsonaro e, francamente, quer que lhe apresentem uma alternativa. A questão é a seguinte: os políticos de direita vão ter coragem de erguer a espinha, falar que Bolsonaro deve pagar na justiça pelo que fez e de que não é tolerável buscar punir o Brasil inteiro porque o ex-presidente tem um problema na justiça? Porque olha aqui, é isso que 2/3 do eleitorado de direita quer ouvir, enquanto 1/3 do eleitorado de direita quer o contrário. É um desafio diferente para um político que queira o voto de 2/3, de 3/3 da direita? Claro que é. O prêmio de ir ao segundo turno vai para quem souber manobrar nesse mar mesmo. Quem souber navegar bem, se alguém souber navegar bem, leva o Planalto de prêmio. Vamos entender as diferenças entre um grupo e outro? Bem, eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Deixa eu te contar como que nasceu o ponto de partida da série. O PDP aqui do YouTube já traz análises a quente, mas alguns temas, sabe, eles pedem mais profundidade. Por isso, criamos a série. Episódios maiores, produção com qualidade de streaming, recursos visuais, olha, muito mais ricos. O primeiro episódio, A Sociedade que o Algoritmo Criou, explica como os algoritmos de recomendação mudaram nosso relacionamento todo e como isso impacta a polarização e também a desinformação. Agora, lançamos mais 3 episódios sobre o conflito entre Israel e Palestina, filmados lá. História, sociologia e contexto para entender o que está realmente por trás dessa guerra. Se ainda não viu, fica o convite. Assine o streaming do Meio e mergulhe nos temas que moldam o nosso tempo. E olha, eu já estou preparando os próximos episódios, tá? Também vai ser filmado fora do país sobre um tema muito, muito caro a todos nós aqui no Meio. E esse é o ponto de partida, versão YouTube. O eleitor bolsonarista tem o seguinte perfil de acordo com o Instituto Ideia. 52% são homens. 41% desse grupo vive na região sudeste. 32% vive na região sul. 41% são da classe B2, quer dizer, ganha de 7 a 13 mil reais por mês. É salário familiar, tá? E 20% dessa turma está na classe A1. Isso é mais de 28 mil reais na família. Mais de metade tem ensino médio completo e 1/4 tem ensino superior completo. 44% são evangélicos. Esse é o eleitor da direita bolsonarista. Quase metade desses eleitores são brancos. Agora, lembrem sempre, essa turma representa 1/3 da direita, não representa a maioria da direita. O eleitor de direita não bolsonarista é outro pessoal. Masculino também, 52% são homens, mas as semelhanças acabam aí. 36% do Sudeste, vejam só, 22% do Nordeste. E essa turma do Sudeste, eles moram mais nas periferias das grandes cidades. Classe econômica, C1, 45%. Ele é conservador, mas bastante mais pobre do que o eleitor bolsonarista puro sangue. Ganha entre 4 e 7 mil reais na família. Em segundo lugar, 25% são caras de classe D, 1 a 2 salários mínimos.
20% deles recebem benefícios sociais, ou seja, 80% não dependem do Estado. Escolaridade, 40% com médio completo, 31% com fundamental completo. E olha só, são católicos. A vida é uma batalha para essa galera de direita não bolsonarista, tá? Para os bolsonaristas não é. E o que diferencia um grupo do outro? Cara, nenhuma pesquisa entrega isso. Mas o que um pensa e o outro pensa diferente? Essas são as perguntas mais importantes de se fazer. Eu tenho no meu computador uma penca de pesquisas, arquivos PDF com as melhores pesquisas dos melhores institutos. Então, eu peguei todo esse material e dei para o GPT-O3 Pro, que é o melhor modelo de inteligência artificial para processar dados, fazer comparações, e eu fiz essa pergunta. Dadas todas as informações que temos à disposição em todas as pesquisas, que crenças diferenciam um grupo do outro? Os bolsonaristas defendem Donald Trump, atacam o Supremo Tribunal Federal e falam em valores cristãos. Se o Brasil se ferrar, tudo bem, se for para salvar Jair Bolsonaro. A direita não bolsonarista fala em segurança pública, quer menos impostos, quer um governo sem escândalo de corrupção. O destino de Bolsonaro simplesmente não está entre suas preocupações. Esse é um cruzamento de dados de muitas pesquisas diferentes, todas desse ano, feitas pela melhor tecnologia de inteligência artificial. Não é a mesma coisa que uma pesquisa ampla, focada no eleitorado da direita, que de saída já se predispõe a separar quem é puro de sangue de quem não é apaixonado por Bolsonaro. Mas deixa eu reiterar aqui. As pesquisas já são muito claras, mostrando que esses dois grupos estão na direita e são diferentes. Elas já são muito claras em mostrar que tem um pedaço da direita de saco cheio dessa novela da família Bolsonaro. A bola agora está com os políticos de direita. Liderar um movimento, olha, é para quem tem coragem. Ei! Você que está comigo aqui no YouTube já acompanha o Ponto de Partida? O PDP é o meu programa das segundas, quartas e sextas-feiras com análises quentes sobre os principais assuntos que movimentam o noticiário e também respostas aos comentários de vocês. Mas alguns temas eles precisam de mais tempo, mais calma e mais contexto. Daí surgiu o Ponto de Partida série. É um formato especial com episódios bastante maiores, produção pensada para streaming e recursos visuais super elaborados para mergulhar e contextualizar temas que merecem um cuidado especial. Por isso decidimos fazer episódios sobre o conflito entre Israel e Palestina. Não é só notícia, é história, sociologia, um trabalho intenso de apuração e muita pesquisa. Gente que assistiu e escreveu dizendo que finalmente conseguiu entender a origem desse conflito, das raízes na Idade do Bronze até a era da inteligência artificial. Outros comentaram que é um conteúdo tão esclarecedor que deveria ser exibido nas escolas. Que bacana. Muita gente dividiu conosco que conseguiu desfazer ideias equivocadas. E isso deixa toda a equipe muito feliz, porque é exatamente esse o propósito. Clarear o que parece complicado demais e o que está por trás dessa guerra que não nasceu agora. Se você ainda não viu os novos episódios, fica aqui o meu convite. Assine o streaming do Meio e entenda com profundidade e clareza um dos conflitos mais complexos e importantes da atualidade.